Segundo o jornalista Everton Guimarães, apresentador lá dos donos da bola, o Cruzeiro virá forte para o Brasileirão. O Cruzeiro não irá brigar contra o rebaixamento, brigará sim por coisas grandes do Campeonato Brasileiro. Confere aí a opinião. Meus amigos do esporte, no início da semana eu recebi uma informação de que o Cruzeiro estaria interessado no Cássio, goleiro Cássio, e também no Felipe Coutinho. Aí é claro que eu fui checar com uma pessoa do clube. E essa pessoa do clube me confirmou a informação, e aí nós divulgamos dos donos da bola, e eu vi que isso foi criando um corpo muito grande em redes sociais e tal, mas eu notei que alguns torcedores do Cruzeiro não estavam acreditando muito, achando que os nomes eram grandes demais para o Cruzeiro. Ficaram acostumados com contratações de menor expressão, excetuando aí o William, Romero, Marlon, Matheus Pereira, né? Então, eu queria aproveitar esse vídeo aqui, mas não é para vender uma ideia muito maior do que realmente se apresenta. Só que para destacar que o Cruzeiro do Pedro Lourenço, do Matos, do Pelaipe, do Edu Dracena, não será clube para fazer campanha contra o rebaixamento. O aporte vai ser feito daqui a algum tempo, até na metade do ano, de aproximadamente 200 milhões. Claro, não vai ser tudo apenas e tão somente para contratações, não, mas é dinheiro para toda a operação de reforços, sabe? Esse novo Cruzeiro que está sendo construído pretende trabalhar na prateleira de cima. Grandes contratos publicitários, as renovações com valores superiores, sabe? Um reforço ainda maior de marca, contratações acima das atuais e um Cruzeiro apontando para cima mesmo, brigando longe da zona de rebaixamento. Querem um Cruzeiro forte e a torcida deve acreditar nisso. Isso quando o Alexandre Matos chegou aqui no Cruzeiro a gente já imaginava, né? Que ele é gastador, que tal, que vai ter dinheiro de fato para ele gastar aqui no Cruzeiro. Eu espero que gastem com responsabilidade, continue o planejamento de recuperação de dívidas aqui no Cruzeiro, como o Ronaldo ia fazendo. Já em questão de futebol, precisa melhorar muito, né? Já que a gestão do Ronaldo, depois de 2022, pecou muito na parte dentro de campo. Concorda comigo? Concordam aí com o Everton Guimarães? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos acompanhar também a opinião do Gão. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200 e te dá aposta grátis todo final de semana, fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. A gente não viu o Grando atuar ainda, mas vamos pensar aqui, a gente tem o Anderson, a gente tem o Aragão, a gente tem o Grando, a gente tem ora também o Otávio sendo relacionado para jogos. Acho muito difícil ele entrar no jogo, só mesmo se acontecer uma lesão com o goleiro, ou de repente uma condição de suspensão, em que ele vai ter oportunidade, infelizmente. Acho que nem seria esse momento também para você dar oportunidade para o garoto, porque é claro, o futebol tem essas nuances de você colocar o cara e ele arrebentar quando você menos espera. Mas num planejamento, acho muito difícil o Otávio entrar agora. Então, olhando para esses goleiros, e o Otávio é aquele da grande possibilidade, o Grande ainda não estreou, como eu acabei de falar, a gente tem que ir para o mercado contratar um grande goleiro, sim. E todos os setores do Cruzeiro carecem de uma contratação de jogadores que vão chegar e vestir a camisa. Na condição de lateral, vou ser muito franco, eu acho que o Kaique é um garoto muito promissor, mas eu acho que o Marlon precisa de uma sombra melhor. Uma sombra que, sabe, você tá jogando, você olha pro banco e você fica incomodado falando, se eu der mole, esse cara toma o meu lugar. A mesma coisa o William. O substituto do William hoje é o Wesley Gasolina, né? E teve uma vez que eu fiz uma crítica ao Giovanni Piccolomo, falando que ele não era camisa 10 pro Cruzeiro. Parecia que eu tinha criticado o Alex ou o Dirceu Lopes, sabe? Tem que entender o momento, a situação e tudo. Eu falei, beleza, galera, eu entendo o momento. Mas numa condição normal, pelo time que a gente torce, sabendo interpretar o que eu falei, todo mundo e muita gente entendeu o que eu falei. Então, teve um jogo no Campeonato Mineiro que o pessoal falou, o Gasolina foi o único que entrou bem na partida. E eu falei assim, mano, eu não vou nem brigar com vocês, porque é aquele negócio. Você está defendendo o Wesley Gasolina, né? Então o William também precisa de uma sombra com mais qualidade. Para os caras olharem para o banco e ficarem meio preocupados. No meu time, o Romero é titular. O Romero é titular, tá vendo? Se vocês me xingaram pelo comentário anterior em relação ao Romero, aí agora é o momento que você vai falar, tá, então me explica. Eu queria alguém para atuar do lado dele ali, na volância. Assim como eu quero alguém, ou para ser sombra do Matheus Pereira, e uma vez eu falei no Alterosa Esporte, falei assim, se o Matheus Pereira fica suspenso, se lesiona, precisa ficar ausente desse time por um tempo, nós estamos enrascados. Nós estamos ferrados. Aí o cara falou, pô, mas você quer que o Cruzeiro tenha um jogador da qualidade do Matheus Pereira? Eu falei, quero, claro que eu quero que tenha. Ou para jogar com ele e você mudar essa estratégia de jogo, porque acho que o Cruzeiro vai se favorecer mais, de repente, com jogadas que você pode infiltrar pelo meio e não ficar apenas com jogo de beirada de campo. Ou então alguém para ser a sombra, para ele olhar pro banco e falar assim, opa, tem alguém ali. É só você parar para analisar e falar assim, ó, tá bom, suponhamos aqui, o Zé Ivaldo hoje, como a gente já viu, né? Ele se lesiona ou é suspenso. Quem atua do lado dele? João Marcelo, tá atuando. Quem vai entrar no lugar dele? Vidalba. Vocês confiam 100% no Vidalba? Neres, eu preciso nem perguntar pra vocês, né? O Pedrão teve oportunidade no campeonato. O Romero pega uns jogos aí de suspensão, toma um cartão vermelho, ou de repente tem um desgaste muscular, e precisa ficar aí uns 2, 3 jogos fora. Vai pensando nisso, pra você ver se a gente tem peças de reposição importantes
que possam fazer com que o Cruzeiro entregue um jogo de qualidade, com as peças que vão entrar no ataque. Vocês são 100% confiantes em Rafa Silva e Dineno, porque dividem opiniões. São jogadores que vêm fazendo gols. E até acredito que talvez numa condição de um meio-campo com uma articulação melhor, fazendo a bola se movimentar melhor no meio-campo, que não seja essa jogada de beirada de campo, acho que a gente tem jogadores que estão cumprindo o seu papel. O Rafa Silva e o Dineno. Agora, no setor ofensivo aconteceu o que a gente falou, né? O Rafa Silva ficou um tempo afastado porque precisou fazer um plano de fortalecimento. O Dineno teve já alguns problemas musculares na condição de você se recuperar para uma outra partida. E, por exemplo, ele está afastado mais pela fratura que ele teve no nariz. Mas ainda assim ele também recupera de um desgaste muscular. Eu acho que é um desgaste muscular, na verdade. Então, tá entendendo? Quem é o substituto hoje direto do Rafa Silva? É o Papagaio. É o Rafael Elias. Poxa, mas podia olhar para os meninos da base. Galera, tem gente que vem da base, veste a camisa no time profissional e só vai. Tem muitos, por exemplo, e aqui eu posso fazer uma lista, tá? No time do Cruzeiro, nos últimos 10 anos, eu posso fazer uma lista de jogadores que a gente falava, nossa, tá arrebentando na base. Chegou no profissional e não rendeu. Assim como tem uma lista, não tão extensa, mas essa também considerável, de jogadores que vieram da base, renderam, o Cruzeiro vendeu bem, e hoje a gente vê atuando aí por vários times do mundo e também do Brasil. Esses garotos de base, eles precisam de um suporte quando chegam no time profissional. Então você tem um volante bom, que vai chegar e vai atuar com o Romero, ok. Acho que o Romero é um cara bom para dar esse suporte. Mas se você coloca ele, por exemplo, na defesa, e você tá do lado do Zé Ivaldo, esse garoto ele tem que ser espetacular. Porque o Zé Ivaldo ele é de muita força física. E é um cara que ele dá o combate, ele tá numa fase muito boa. Mas é um cara que toma muito amarelo. Então ele pode se ausentar daqui a pouco. Quem vai atuar do lado do garoto? É o João Marcelo. Quem vai atuar do lado desse garoto? Tá vendo essa possibilidade? É o Vidalba, é o Neres. O Neres tá ali, gente. O Neres tá ali. E vira e mexe, ele tá entrando em jogos, sendo relacionado. E a gente viu que em vários jogos que a gente criticou muito, ele foi titular, irmão. Então só olhar pra base não adianta. Então o Cruzeiro ele precisa se reforçar. Urgentemente. Fazer a manutenção desse elenco. Começar o planejamento de 2025 agora. E agora o momento sincerão. Não tenho grandes pretensões nessa temporada. Não tenho. É brigar aí por mais uma vaga na Sul-Americana. O Cruzeiro, para não depender só dele, tem que torcer hoje por um tropeço na Sul-Americana. Mas a situação, mediante aos 3 empates que teve, nos colocou numa condição de ficar secando os outros e não depender apenas de nós. Então, ou seja, isso é muita qualidade também. É muita qualidade do elenco. E o treinador? Talvez eu não tenha falado isso em lugar nenhum. Até porque eu tenho muita responsabilidade de também não inflamar muito a torcida diante de pensamentos que eu tenho, que até são muito polêmicos. Alguns eu não consigo segurar, e falo mesmo. E acho que grandes clubes têm que ter grandes treinadores. Poxa, então você não vai revelar nenhum grande treinador? Cara, é muito complicado essa situação, porque se der certo, beleza, o time revelou. Se não der certo, tá fazendo experiência de novo, isso aqui no laboratório e tal, respeitem a camisa do Cruzeiro. A gente falando isso pra diretoria. Eu acho o Seabra um estudioso de futebol, acho que ele entende muito de futebol. Só que o planejamento para uma categoria de base, para um time profissional, é completamente diferente. Por quê? Porque no time, por exemplo, sub-20, sub-17, você faz meio que um planejamento de estratégia de jogo, de estrutura, de plano tático, por exemplo, mediante aquilo que você sabe que é uma construção pedagógica na cabeça do jogador. No profissional, o cara já é velho de guerra. Tem coisa que você fala pro jogador que ele olha pra você, coisa de jogador. Ele olha pra você e fala, isso não vai dar certo não, hein? Sei não. Na base, o cara tá salvaguardado por uma hierarquia que é natural. Ele é o chefe. No profissional, nem sempre o chefe ele vai ser 100% respeitado pelo seu grupo. E por isso você precisa do grande treinador. Pro cara que o jogador vai bater o olho, e aí não vai ter aquela coisa de, você jogou aonde, irmão? Quem que você treinou? E isso tem demais no futebol. Não adianta falar comigo que não tem. Tem demais. Não tô falando especificamente do time do Cruzeiro, e nem tô falando que isso tá acontecendo. Até acho que os caras respeitam muito o Seabra. E o problema do Seabra é falta de peças mesmo, falta de qualidade ali. E que os jogadores do Cruzeiro também, ali quando eu falo que eles têm que ser um pouco mais inteligentes também, eu acho que eles acabam optando por decisões dentro do campo. Quando a gente vê, por exemplo, o estilo do jogo que o Seabra tem. O jogo contra o Vitória, por exemplo, ele é muito jogo do Seabra. Total. E eu tô falando isso entendendo a limitação do time do Vitória. O jogo contra o Alianza, cara, ali não são pensamentos do Seabra e não são aplicações táticas e muito menos plano de estratégia de jogo que o Seabra sempre colocou quando a gente viu ele atuando. Principalmente no ano passado, quando estava ele e o Paulo Autuori. O Paulo Autuori, ele é um cara gigante na história do Cruzeiro e no futebol brasileiro. Indiscutível isso. Não há o que se discutir sobre isso. Então você acha que o Seabra foi apenas algo figurativo ali? Não, de jeito nenhum. Eu acho que era o Seabra que dava os treinos. Eu acho que o Seabra, ele evidentemente conversava com o Paulo Autuori. O Paulo Autuori entendia essa importância do Seabra. E todas as vezes que a gente viu o Cruzeiro em campo, era mais ideias do Seabra. E o Paulo Autuori parece ser aquela figura de autoridade. E é claro, isso que eu tô falando é uma condição opinativa. Eu tô dando a minha opinião. Eu não tenho informações em relação a isso. É uma opinião. É apenas pra galera pensar e entender que tá na hora da gente começar a subir a nossa exigência do que a gente pensa sobre jogadores ideais. Para esse ano, pode ser que no meio do ano o Pedrinho derrame um caminhão de dinheiro no Cruzeiro e traga mais que 2 ou 3 reforços? Pode ser. Não acho que ele ia mexer no departamento de futebol inteiro, trazendo o Márcio, trazendo o Telaíbe, trazendo o Edu Dracena, querendo mexer, por exemplo, nessa parte também de análise do futebol, se ele não fosse realmente fazer um aporte financeiro. Mas espero que o Cruzeiro já esteja pensando no 2025, com um time mais forte, com um time que vai ser competitivo, com um time que vai brigar nas cabeças das competições. Tá na hora da gente sair desse pensamento pequeno de eu entendo o momento do Cruzeiro. Não. Tá na hora do Cruzeiro pleitear grandes lugares no futebol brasileiro, que é o lugar de onde ele nunca deveria. Naturalmente, a gente tem uma condição de defender os nossos jogadores.
E de certo modo isso é defender também. Mas acima de tudo defender a camisa do Cruzeiro. A importância que a gente entende da nossa história, a grandeza do Cruzeiro, o tamanho do nosso clube. Está na hora de a gente começar a parar de pensar pequeno e começar a entender que a gente tem que estar sempre entre as cabeças de todas as competições que a gente disputar. E o Pedrinho sabe que fazendo esses investimentos, trazendo grandes jogadores, ele movimenta o mercado. Eu não estou falando do mercado de contratação, estou falando do mercado do sócio-torcedor. De alavancar o plano de sócio. De fazer com que o dinheiro dele aplicado vire mais dinheiro dentro do Cruzeiro. Se você não concorda comigo, e você tem direito a isso, não tem problema nenhum, pega a lista de relacionados e tenta escalar um time do Cruzeiro num jogo, por exemplo, se a gente ainda tivesse na Copa do Brasil, num jogo de Copa do Brasil, por exemplo, numas quartas de finais contra o Flamengo. Escala o time do Cruzeiro. Agora coloca 100% de chance em que o Cruzeiro se classificaria. Se você não vai inseguro para isso. Por isso eu achei importantíssimo o departamento de futebol ter acompanhado o Cruzeiro nessa viagem da Colômbia. Para fazer análise do elenco, para estar no estádio, acompanhando como que foi o jogo. E vamos ser muito sinceros, o Cruzeiro meteu 3-0 no Alianza, 3-0 no Alianza. E com o máximo de respeito a outras equipes, o Alianza hoje jogasse o Campeonato Mineiro, ele seria rebaixado no Campeonato Mineiro. Ele fez seu papel, ganhou de 3-0. Mas o jogo jogado pelo Cruzeiro me acendeu assim um alerta que eu falei assim, a gente não pode ter essa dificuldade contra equipes tão limitadas. Tão limitadas. E é claro, a gente fez um jogaço contra o Botafogo, mas ainda assim eu vi algumas peças que oscilavam bastante, por isso a gente quase empata. A gente fez um bom jogo contra o Fortaleza, a gente sai atrás, e são essas limitações que estão nos colocando numa condição de não ter o domínio da partida. Tá, mas o Cruzeiro ganhou do Vitória, o Cruzeiro fez seu papel na Copa Sul-Americana, meio tardio, né? Depois de 3 empates, conseguiu uma vitória na Sul-Americana, mas é necessário que, no momento em que a gente ganha, em que tá todo mundo focado na vitória e feliz pela vitória, que a gente faça essas cobranças. Porque no momento de derrota, tá todo mundo puto, e na hora que chega isso, pé da vida, na hora que chega isso lá, os caras falam, não, tá só pé da vida porque perdeu e tal. Então não, tô no momento de vitória, eu resolvi fazer essas cobranças, entendendo que é super necessário fazer manutenção neste elenco do Cruzeiro. Espero não ser mal interpretado, mas se eu for também, não posso fazer nada, né? E as pessoas que discordam de mim eu respeito sempre, vou respeitar sempre as opiniões adversas, mas é o que eu penso, é o que eu entendo por olhar esse elenco do Cruzeiro hoje e ver que a gente vai enfrentar, por exemplo, o Atlético Goianiense no final de semana, espero que o Cruzeiro faça uma grande partida, mas eu tenho certeza que boa parte da torcida sempre vai insegura pro jogo por entender as limitações do nosso elenco. Então tá na hora da gente, melhorando até esse argumento aqui, eu acho que vem em boa hora o Pedrinho ter comprado o Cruzeiro, porque ele tem dado todos os sinais de que vai ter um aporte financeiro e de que esse elenco vai mudar de patamar. Esse foi o vídeo do dia, sem o nosso chama, mas os trabalhos aqui em casa começam cedo. Um pouco mais longo, um pouco mais extenso para tentar explicar o que eu queria falar a respeito do elenco do Cruzeiro, sobre pontos importantes em que precisam ser qualificados e que isso chegue até a diretoria, para que eles vejam que não é um cara que está a pé da vida por causa de uma derrota que está falando. É um cara que, assim como boa parte da torcida, tem observado e entende que esse elenco precisa ser reforçado e urgentemente. 2024, a gente ainda está na Copa Sul-Americana, estamos no Campeonato Brasileiro, foi aquilo que eu falei para vocês, tem elencos que encaixam e vão, inexplicavelmente, mas eu acho que o nosso grande pensamento tem que estar principalmente num planejamento para 2025, começando por agora. Já fazendo análise agora, para poder contratar bem agora no meio do ano, e no final do ano, quando vier um novo aporte do Pedrinho, a gente ir mais agressivo no mercado, e aí conseguir fazer um time muito competitivo para brigar no topo e nas cabeças das competições que a gente disputar. Beleza, galera? Um abraço para vocês, tudo de bom, vamos que vamos, é nóis. Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveita essa oportunidade.